pessoal, aqui é o Vitor e tá começando mais um Tauricast. Já estamos em agosto e olha, o episódio de hoje é com duas estrategistas que estão transformando a forma como profissionais da saúde se comunicam com o seu público nas redes sociais. Antes de eu mostrá-la para vocês, a gente falar de um assunto muito legal que eu nunca trouxe para falar para vocês. Tem a ver com marketing, mas a gente, assim, é bem num nicho, a gente nunca falou, tá bom? Vocês já sabem que a gente tem a Machi Sou Eu como a nossa patrocinadora aqui no podcast, que é um restaurante de frango coreano, na verdade de comida coreana que chegou na Baixada Santista. E olha só, eles entregam em vários lugares da Baixada, viu? Santos, Guarujá, São Vicente, Praia Grande e já chega no resto. Se você quer aproveitar, quer experimentar a culinária coreana e os frangos coreanos com diversos molhos apimentados, que é uma delícia, você vai fazer assim, ó, vai entrar nesse QR Code que tá aparecendo ou entrar no machisoyo.com.br e aí lá você vai conseguir fazer o seu pedido. E aproveita e já usa o cupom MACHI10, tá bom? Nos pedidos acima de R$57, que aí você consegue ter um desconto para quando você for experimentar e eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Não quer pedir no site deles? Está acostumado a pedir no iFood? Entra aí no iFood também que tem como fazer o seu pedido, mas aí não tem o cupom de desconto deles, tá bom? Então, entre aí, machisoyo.com.br e vai lá experimentar essas delícias da culinária coreana. Ó, pede o frango e põe lá que você quer o molho de alho, uma indicação minha, que é muito, muito bom, tá? Falando nisso, hoje eu vou almoçar comida coreana e, meninas, eu já tô ansioso já. Sabe quando a gente traz estrogonofe e fica ansioso? Eu tô assim com frango coreano. Vai lá, aproveita, acessa o QR Code e pede. Agora bora para as nossas convidadas. Elas são especialistas em copywriting, posicionamento e criação de conteúdo com intenção. Elas escolheram um nicho nada fácil e eu concordo com elas, porque eu já entrei ali um pouquinho nesse mundo, tá? O da harmonização facial, estética e odontologia. Uma delas é formada em publicitária, com uma veia de vendedora desde os 5 anos, tá? E a outra é formada em marketing e apaixonada por neuromarketing. As duas juntas uniram forças para criar estratégias que realmente geram resultados, o que é muito importante hoje em dia no marketing, né? E aí, elas entraram nessa área da saúde, que eu acho uma loucura, mas que eu amei, entendeu? E hoje a gente vai conversar com a Bruna Almeida e com a Júlia Russi. E aí, meninas, tudo bem? Tudo Eu falei teu sobrenome certo? Tá certo. Ah, Todo mundo erra, mas... É? Eu falei certo mesmo? Tá certo. Porque eu tenho aqui um negócio de errar sobrenome, viu? Tá certo? Tá perfeito. Russi. Ah, tá. Então tudo bem. O teu, acertei. Bruna Almeida, não tem Então é isso. E aí, meninas, tudo bem? Tudo ótimo. Muito feliz de ter vocês aqui, viu? Vai ser um episódio maravilhoso. Eu tenho certeza disso. A gente vai falar desse assunto. Eu sei que hoje em dia qualquer um acha que pode falar de marketing, né? Até cansa um pouquinho, né? Quem trabalha com isso, né? Aqui a agência que cuida do Tauricast. Então, né? A gente tá muito junto com eles. A gente entende que hoje em dia todo mundo acha que entende de marketing. E não entende. Alguém avisa, né? Vamos combinar. Mas tudo bem, ó. Bora começar, eu tenho perguntas só pra Bruna, pra Júlia, pra ambas, enfim. E aí a gente vai começar com aquele clássicozão, tá? E aí vocês decidem quem começa, que é... Em que momento vocês perceberam que vocês queriam trabalhar com marketing? E aí, quem começa? Quer que eu fale? Pode começar, Bruna. Bom, a gente trabalhava juntas primeiro, né? E... Com marketing, você falou? É isso. Tá. Então, eu primeiro trabalhava numa agência de fotografia. Né? Legal, tudo. Então, na faculdade, assim, quando eu fui escolher a faculdade, eu falei assim, não, quero fazer fotografia. Porque eu já tô aqui, é mais fácil e tudo mais. Aí eu me inscrevi pra faculdade de fotografia e a faculdade me mandou uma notificação falando, olha, a gente não vai abrir esse curso pra essa turma, mas temos um curso aqui de publicidade e propaganda que é muito parecido. Aí eu falei, então tá, né? Então, assim, eu falo que nem foi eu que escolhi a minha faculdade. Foi Deus. Deus falou assim, não, você tá indo pro lado errado, você tem que ir pra esse lado aqui. E aí eu fiz a faculdade, eu me apaixonei. Assim, realmente era tudo que eu sou. Porque eu sou muito criativa e eu nem achava que eu era criativa. Eu acabei descobrindo isso na faculdade. E aí, no segundo semestre da faculdade, veio pandemia, né? Aí acabei perdendo meu emprego de CLT na época.
E aí eu falei, bom, tô no segundo semestre da faculdade, já tenho muito conhecimento agregado aqui, vou abrir uma agência. Mas eu era muito nova, tinha 19 anos na época. Então, assim, não deu... Assim, na época da pandemia foi super certo. Eu nichei mais pra área de designer na época, porque era, pra mim, uma coisa que era fácil, né? E aí fui aprendendo, assim, ao longo do tempo, mexer em Photoshop e tudo mais, tudo sozinha. E aí fui pegando cliente, só que aí veio a pandemia e piorou quando fechou tudo, né? Ninguém mais queria fechar nada. E aí começou a secar o meu dinheiro, eu falei, bom, vamos voltar pro CLT. Vamos lá. E aí... Enfim, aí eu passei por algumas lojas e eu queria só entrar no nicho do marketing mesmo, porque eu já tava fazendo a faculdade. Só que aí eu trabalhei numa loja de roupas femininas, era estilo Esther, inclusive. E lá eu aprendi muito sobre encantamento e experiência, sabe? Foi muito legal, assim, porque era uma loja muito boutique, né? Era um high ticket, assim. Então eu aprendi muito sobre experiência. E aí, tranquilo, mas eu queria muito sair de lá, porque pra mim não tava na área. E aí eu entrei no estágio de musculação online, que foi onde eu conheci a Ju, né? Era uma empresa literalmente, era um personal trainer, só que online. Então, ele atendia o Brasil e o mundo inteiro. E aí, eu fui a primeira do setor a ser contratada. E aí, acabei conhecendo a Ju depois. E aí, foi onde começou tudo. E a gente se desenvolveu. E você, Júlia? Então, eu trabalhava em uma farmácia na Drogasil. E aí, eu já tinha na minha cabeça que eu ia ser farmacêutica, porque meu tio, ele sempre trabalhou lá. Então, eu entrei na farmácia, mas aí eu vi que não era aquilo que eu queria. Comecei a fazer faculdade de marketing, também na Exanc, mesma faculdade da Bru. E aí, lá, todo mundo já trabalhava na área. Aí eu vi a necessidade, tipo, cara, eu preciso entrar nesse meio. E foi quando eu pedi, mesmo trabalhando, fazendo a faculdade e ainda trabalhando na farmácia, eu fui procurar a vaga de estágio. E quem me mandou a vaga de estágio foi a Bruna, sem a gente se conhecer. A gente não se conhecia. Aí eu fui fazer a entrevista e teve uma época que eu fiquei lá no Rô. Foi o meu primeiro, assim, da área. Depois lá que eu fui aprimorando conhecimento em marketing. Teve uma época que eu fiquei no Rô, na farmácia, que é o musculação online, Rô. Na farmácia e na faculdade. E aí eu tava ficando louca. Nossa, loucura. E aí eu pedi pra sair da farmácia, pedi demissão, fiquei só no Rô. Depois a gente abriu a nossa agência. Então, e aí eu quero saber isso. Em que momento uma olha pra outra e fala, vamos abrir a nossa agência? E vamos falar desse assunto? Eu acho que o ponto-chave mesmo foi... A gente trabalhava juntas já no Rô, então a gente entrou muito cruas, né? A gente não sabia nada. E nem a gente não sabia nem onde isso poderia levar a gente. Entendi. Né? O quão longe a gente podia chegar. E eu até agradeço, inclusive, o meu chefe na época, que era o Rô, porque ele ensinou tudo pra gente. E aí a gente foi aprendendo, se desenvolvendo, e ele incentivava muita gente, falava que a gente era incrível, que a gente era muito boa, incentivava muita gente a pegar clientes. Então, até os meus primeiros clientes, era tudo no nicho de personal trainer, e ele sempre me indicava, ele sempre me mandava cliente. Então, desde o começo que eu entrei nesse estágio, eu já peguei clientes por fora, né? E na época era só de criação de conteúdo, mesmo sem ainda ter tanto conhecimento na época. E aí a gente entrou numa agência juntas, que ela me indicou lá. Entramos numa agência que no terceiro dia eu falei... Não dá. Não, e assim, era... A gente fazia tudo, né? Tudo. Desde a criação de estratégia, tudo, literalmente tudo. E aí eu olhei pra ela e falei, Ju, a gente tá recebendo isso pra fazer tudo e eles estão recebendo isso. Por que a gente não tá recebendo isso? Aí foi um dos momentos de virada, assim, que eu fiquei um mês nessa agência, né? Por aí, né? Eu fiquei mais, eu acho, um pouquinho. Acho que eu fiquei um mês só. Foi esse o ponto de partida que a gente falou, não, a gente tem que se unir, abrir uma agência e a gente ganhar esse dinheiro e não dar esse dinheiro para as pessoas. Não, e isso que vocês estão falando é muito sério, porque é aquilo, né? A galera não sabe o que o social media faz, né? Gente, social media não é estrategista, social media não faz tráfego, social media não é fotógrafo, não é videomaker, não é editor de vídeo, não é designer. Exatamente. Não é? Tipo assim, gente, é uma loucura isso. Eu acho que isso tá mudando, eu acho que tá diminuindo aos poucos isso, tá? Não é querendo puxar o saco, mas já puxando uma sardinha pra Tauri Marketing, juro, gente. É que vocês vão ver que eu vou fazer o patrocínio dela já já. Mas se vocês assistirem outros
episódios, vocês têm que ver. Eu falo todo mundo que tem. Gente, tem uma pessoa pra tráfego, uma estrategista, 3 social media, um fotógrafo, um videomaker, editor de vídeo, 3 designer. Tipo assim, gente, sabe? Gerente de marketing, enfim, é outra galera toda. Que é o certo. Entendeu? Eu falo, aqui o social media tem super sorte de não ter que fazer essas 500 coisas. Isso é um absurdo, né? Eu acho que tá mudando, mas tá mudando aos poucos. Assim, a gente tem a nossa agência hoje, mas se perguntar pra gente, a gente sabe de tudo. Claro. De tudo. Porque a gente teve essas experiências que nos colocaram nesse lugar. E hoje em dia foi experiência, né? Por mais que não seja o certo, mas pra gente agregou. Claro. Não, né? e é muito desvalorizado, né? Por conta de ter vários social medias fazendo isso, pegando todos os tipos de serviço, hoje em dia o nosso serviço desvalorizou muito. Tanto que a gente, até quando perguntam o que nós somos, nós falamos, estrategistas digitais, Perfeito. pra pessoa entender o que a gente faz. Porque hoje em dia tá muito. Tá mudando, mas ainda assim, né? O social media tá muito desvalorizado. Nossa, muito, gente. Eu abandonei essa carreira. A gente tava conversando antes. Eu abandonei. Eu falei, chega de ser social media. Eu preciso entrar no jornalismo de vez. E ficou com Deus, gente. Olha, agora sim, Bruna, eu coloquei aqui que você é uma vendedora desde os 5 anos de idade, né? Mas como é que dá pra gente aplicar venda nesse trabalho de vocês? Olha, a vender tudo. Aqui, neste momento, a gente está se vendendo. A gente se vende a todo momento. Então, quando a gente está criando um conteúdo, a gente tem que entender que a gente está criando esse conteúdo para alguém com alguma intenção. E a venda é justamente isso. A gente entender quem a gente quer atingir para divulgar alguma coisa em cima disso e ter um retorno sobre isso. Isso é venda. E é exatamente isso que a criação de conteúdo e estratégia faz. A gente conhece o público, a gente faz algo para esse público pra gente ter um retorno, seja de alcance, seguidor, ou literalmente a conversão, que é no caso que a gente faz as estratégias. Então, a venda é tudo. Tudo, então. E aí, eu queria muito entrar no assunto, prometo pra vocês que a gente já vai falar o que vocês fazem, rapidinho. Mas um assunto que eu queria falar aqui, que eu acho muito legal até a gente trazer, acho que até um pouco de polêmica, que é assim, eu tenho um Instagram, e aí eu começo a fazer vídeo de memezinho, tal. E eu começo a crescer. Gente, começa a crescer de seguidor. Cara, eu vou conseguir pegar aqueles seguidores e transformar em cliente? Não. É muito difícil. Porque quando a gente atrai por esse tipo de conteúdo, que é um conteúdo sem intenção, meme geralmente tem que. Pra você postar um meme, não é proibido postar, né? Mas precisa ter um objetivo ali, precisa ter identificação com a sua personalidade. E quando você viraliza, tem muita gente que acha que viralizar é a melhor coisa. Não é. O que a gente busca é lead de valor, né? Lead, que é o possível cliente de valor. E quando a gente cresce só com conteúdos virais, pra você desconstruir aquela audiência e educar aquela audiência, é muito mais difícil. É mais fácil você começar com pouco, mas já educando e preparando aquela pessoa, do que você viralizar e aí depois tentar converter, que é muito mais difícil. Não, exatamente, gente. Olha, arrasou. E muita gente acha que é isso, né? Vou viralizar, vou... Não, a pessoa pegar o lead que veio do meme e transformar em cliente, gente, desculpa. Isso é muito difícil. Tem muita gente que não leva em consideração realmente o foco que ela quer. Então, por exemplo, as nossas doutoras, elas são, a grande maioria, que a gente tem outras doutoras de fora do estado, mas a grande maioria é daqui de Santos, por exemplo. Aí você faz um meme, estoura pro Brasil inteiro, mas você vai atender lá em... Chique Bahia? Entendeu? Não vai, entendeu? Então, assim, quando a gente produz um conteúdo, a gente tem que entender qual que é a intenção desse Claro. conteúdo. Eu quero atingir o Brasil inteiro? Eu não quero. Então, por que eu quero estourar o Brasil inteiro e viralizar um sim. meme? Entendeu? Então, é mais fácil fazer um conteúdo com intenção que você vá atingir diretamente o público que você quer e pronto. Exatamente. E outra também, se você é de Santos, você vai atingir o público da Baixada Santista. Gente, dá pra ganhar dinheiro também, tá? Dentro da Baixada Santista. Agora, bora falar finalmente, né? Do que vocês são estrategistas e tudo mais, a especialidade que é a harmonização facial e estética. No caso, HOF, é isso mesmo? Off. Isso. Ah, tem um jeito de falar, tá vendo? Elas até pararam, tipo assim, querido, não é assim que fala. Não, Hoff, então. Bom, me expliquem por que vocês escolheram essa área.
Porque, bom, rapidinho, desculpa. Vocês estavam lá juntas num negócio de personal trainer. Então, e aí, do nada, estética, harmonização facial, o que rolou? Igual o que a Bru disse, a gente trabalhava lá no de personal trainer, porém a gente sempre teve clientes à parte. E aí, na época da farmácia, tinha uma farmacêutica, que é a nossa cliente até hoje, Gisele, doutora Gisele. Ela era farmacêutica lá na farmácia, porém ela tinha uma clínica. E aí, quando eu tava começando, eu já tinha comprado os equipamentos, eu queria testar pra gravar, enfim. Aí eu falei, Gi, você não quer que eu faça um vídeo do seu consultório? De graça, na faixa. Eu faço um vídeo pra mostrar, pra você apresentar e tudo mais. E aí, fiz um vídeo do consultório dela. Depois, eu fiz uma proposta pra ela como social media. E aí, ela aceitou. E aí, começaram a vir indicações. A Bru já tava lotada de cliente, eu já tava lotada de cliente. E aí, a gente falou, cara, Bru, a gente tem a mesma linha de pensamento, mesma linha de trabalho, vamos juntar isso. E aí, a gente passou a nichar pra parte da estética e, enfim, começamos a pegar só clientes dessa área, porque a gente se apaixonou mesmo por essa área, né? E aí, mergulhamos de cabeça. Pra mim foi uma decisão. Porque eu tava mais nichada pro nicho de personal. Meus clientes todos eram personagens. Então, eu estava nichada pro personal. E aí, veio a Ju falando, não, a gente tem que se juntar. E tem que nichar pro nicho da Hoff. Aí eu falei, gente, mas será? Que eu já tava ali, né? Meio que acomodada. Sim. Tá? Porque eu já tava nessa de vir indicação. Na época, eu fazia a criação de conteúdo, mas eu também fazia as estratégias de lançamento. Então, assim, eu tava confortável. E aí ela falou, não, a gente tem que ir pra estética. Eu falei, gente, será? Aí eu sentei, aí eu vi o nicho. Aí eu vi que realmente, porque assim, quando eu até comentei com você, né? Quando a gente abre uma empresa, a gente tem que ter muito conhecimento, visão de futuro. Será que isso vai me render futuramente? Vai ser bom? Vai ser palpável futuramente? E eu tinha uma dificuldade nesse nicho de personal, porque eles justamente não valorizavam o nosso trabalho. Então, eles sempre choravam, sempre queriam pagar menos e tudo mais. E era uma coisa que me incomodava, porque eu sei do valor do nosso trabalho, claro, né? E aí, o nicho da harmonização facial é um ticket bem maior, né? Então, elas têm poder aquisitivo para investir realmente bem mais. Aí, eu coloquei no papel tudo isso. E aí, a gente pegou uma primeira cliente. E aí, eu falei, nossa, realmente é diferente. E assim, até o ambiente mesmo é diferente. Eu me sinto mais confortável, é mais legal. São mulheres, a grande maioria. Então, nós somos vaidosas também, então a gente gosta muito. Exatamente. É um ambiente que nós consumimos muito, nós gostamos. Então, e esse negócio de personal, gente, eu não sei o que rola. Amo todos os personagens, né? Amo todos os personagens. No mês passado a gente teve o Vini, que é maravilhoso. O episódio dele tá muito bom, vale a pena assistir. Mas assim, rola um momento, né, com o personal de querer sempre menos, né? Tipo, ser mais barato e tal. Pô, gente, se eu chego na academia e peço pra vocês abaixarem o valor, vocês me dão um murro na cara. Sim. Entendeu? Então, assim, né? Pô, galera, vamos valorizar todo mundo, né? E realmente, vocês foram pra um nicho que o ticket é muito maior. Muito maior. E outra coisa também, eu acho que vocês foram pra um nicho que eu, pelo menos, vejo assim, que, bom, enfim, quem faça harmonização facial, né? Eu vejo mais pela área da parte da harmonização facial que eu trabalhei, que foi mais com dentistas. Cara, dentista não tem essa. Tipo, é quanto? Tá, bora lá. É bem mais consciente. É bem mais consciente, mas a galera ali que trabalha com isso, você vê que a galera investe pra realmente ter um retorno, e, gente, tem retorno, entendeu? Então, é muito legal, eu achei sensacional. Realmente, assim, a área que vocês trabalham, e assim, tá muito grande em Santos, né, doutoras? Nossa. Eu até falo pra Bru, a gente pisou, tem 5 doutoras aqui. Mas e eles estão crescendo muito, e é muito isso, eles estão... todo mundo quer... Hoje em dia, a harmonização facial, ela ficou popularizada. Sim. Todo mundo sabe, pelo menos, o que é harmonização. Uns vão contra, outros a favor. Mas... E aí, pelo nome deles estar crescendo, eles acabam tendo um pouquinho mais de facilidade de entrar de quererem entrar nesse ramo, né? Dentistas, etc. Só que eles entram meio perdidos, né? Então eu vou começar a fazer harmonização facial. Ok, o que eu tenho que fazer agora para as pessoas me conhecerem, né?
E é justamente um dos pontos também que a gente decidiu entrar, porque era muito carente de profissional do marketing. E um profissional especialista no ramo de harmonização facial. Porque ser do marketing e trabalhar com lojas, trabalhar com restaurantes é totalmente diferente a estratégia que você tem que fazer para o nicho da harmonização facial. Tanto que a gente sempre fala, a gente segue uma linha de estratégia de funil de 3 fases, né? Que é uma estratégia muito conhecida no nicho de marketing. Só que a gente não pode seguir essa estratégia fielmente no nicho da harmonização facial, porque é totalmente diferente. Então, a gente teve que criar meio que a nossa metodologia, fazer uma adaptação dessa estratégia para realmente vingar e converter na harmonização facial, porque é totalmente diferente. Gente, já podem lançar um curso. Não é? Já podem lançar um curso. Uma ideia aí Muita gente pede, pro né? futuro, gente. Já podem lançar um curso. E, tipo, é isso que tu disse, né? Muita gente, todo mundo sabe o que é harmonização facial, seja contra ou a favor, né, e tal. Hoje em dia já não é mais esse monstro de 7 cabeças, né, que já foi, já, né, todo mundo tinha tanto preconceito, né, e tal. Hoje em dia tem até o preventivo, né, que tu faz um botoxinho ali preventivo. É mesmo? Acho que eu tô precisando de um botox preventivo, já. Ô, Júlia, especialista em neuromarketing, como é que aplica? Então, neuromarketing, eu comecei a estudar quando eu tava ainda lá no Rô. E aí ele sempre falava, meninas, vocês têm que estudar, mergulhar fundo nisso. E lá, na época, a gente fazia tanta coisa que a gente nem lixava tanto. E aí, quando eu saí, eu fui pesquisar algo pra fazer pós, né? E aí o neuromarketing, ele me ganhou porque a gente já sabia da importância. Então, quando a gente faz um conteúdo, tudo importa. A linguagem importa, o gancho importa muito, as cores que a gente usa. E é assim que a gente aplica o neuromarketing. Hoje, a gente entende que uma cor, ela pode induzir o cérebro a abrir, como se fosse uma porta. Ele abre para você entrar. Então, quanto mais a gente ativa o subconsciente do cérebro, a parte reptiliana do cérebro, durante um conteúdo ou durante um processo de conversão, uma negociação, mais fácil é para ter uma resposta assertiva. E por isso que a gente pensou no neuromarketing. Eu, como a Bru, nós somos vendedoras, né? A gente gosta muito da parte de venda. Então, até quando a gente fecha cliente, a gente fala, cara, a gente vai te ajudar a vender. Porque é isso que a gente gosta também. Então, é um conjunto. Hoje, a estratégia de conteúdo que a gente faz ativa uns gatilhos para na conversão ali na parte do comercial, a pessoa conseguir fechar assertivamente. E hoje a gente aplica em paleta de cor, a gente aplica em roteirização, a gente aplica até na maneira de se portar. Caramba, sim. Muito legal. Nossa, muito, muito legal. E, Bruna, você tem um dom aqui que eu, como jornalista, eu vou ter que assumir. Eu não sou muito fã, né? Tudo bem que eu tenho que escrever textos, né, pra montar matéria, reportagem, nisso eu arraso, né? Não queria dizer nada, não. Fiz um curso aí também, que eu recebi muitos elogios. Mas, cara, esse dom pra copy, porque assim, gente... Eu fugia de copy na faculdade, como o diabo foge da cruz, gente. Eu fugia também, você acredita? Eu assim... A gente tem muito uma mentalidade de que a gente não consegue fazer as coisas, né? E aí, quando eu tinha muito isso antigamente. E quando eu entrei na faculdade, 2 coisas que eu deixava com as outras pessoas. Que era falar em público e escrever. As 2 coisas. Cara, eu crio tudo. Nossa, temos que criar um comercial para vender um copo plástico. E dizer porque é importante o copo plástico que não polui. Cara, eu criava alguma coisa ali. Só que eu não escrevia. E quando eu entrei nesse estágio de musculação online e tudo mais, e aí ele meio que falava, tu tem que escrever isso e tal. Eu começava a escrever e ele falou, cara, você tem dom, você tem que escrever. E eu ficava tipo, tenho? Será? Porque pra mim era uma coisa, eu sentava e escrevia, era uma coisa muito normal, eu achava que todo mundo tinha essa capacidade de fazer isso. E aí ele falou, não, a gente vai desenvolver isso. Aí ele comprou um monte de curso de copy pra eu treinar a questão da persuasão. Porque eu era criativa, mas eu não tinha a técnica, né? E copy não é só texto, né? Copy é técnica, tem diversas estruturas para diversos porquês, né? Pra você atingir. E aí eu comecei a estudar e eu falei, gente, eu gosto. Eu gosto mesmo. E aí é isso, aí agora eu Tu aplica em tudo? foco em tudo.
Caramba. Tudo. Copy é Tu vida. faz roteiro, tudo. Roteiro. A gente tem uma estrutura de trabalho, né? E aí todos os roteiros que as clientes gravam, todos os vídeos, tem uma copy por trás. E é isso eu que escrevo. Caramba, que legal. Porque eu já ia perguntar agora da rotina de vocês trabalhando juntas. Como é que é isso? Porque tem uma divisão de tarefas, não tem? Uns manja mais naquilo do que a outra, não, a gente tá ali por igual. Como é que é isso? Na parte de estratégia, nós montamos juntas. Toda a estratégia a gente monta em conjunto. A parte de copy, roteirização, fica com a Bru. Eu sei fazer e ela sabe fazer o que eu faço. Então, mas ela é a melhor. Então, eu assumo isso, ela é a melhor. Então, a parte de copy ela faz, mas ela me manda pra aprovação. A parte de filmagem, direção de cena eu faço, mas ela sempre tá ali no meio. Ela vê o vídeo e fala, Ju, fica melhor assim, assado. E nessa parte é tudo em conjunto. E a estratégia nós montamos juntas mesmo. Então, é metade de uma, metade da outra. Só que copy é ela, direção de cena fica comigo. Entendi. E aí, home office? A gente tem um escritório. Olha, onde é o escritório de vocês? É na Pinheiro Machado, num prédio do lado da Unip. Sei. Prédio espelhado de esquina. Nós temos um escritório, mas a gente fica mais em home, né, Bru? A gente tem um escritório, às vezes vamos lá, gravamos conteúdo, reunião, a gente faz lá, mas é mais home. Entendi. E é fácil trabalhar com o doutor? Depende. Peguei vocês agora nessa. É tranquilo? Assim, eu acho que tudo na nossa vida a gente tem que entender de pessoas, né? Então, é um ser humano que tá ali do outro lado, que tem suas dificuldades, tem sua vida, tem seu filho, seu marido. E o nicho da harmonização facial é um nicho que tem muita competição entre elas em si. Então, a gente tem que sempre poldar, a gente gosta de todas do mesmo jeito, a gente chama todas do mesmo jeito. Mas é gostoso. Eu gosto do A nicho gente que acaba chama. criando um vínculo também. Nossa, O nosso modelo de negócio, nós temos doutoras à distância, mas a gente até prefere ter doutoras aqui de Santos. Porque como a gente faz um 360, a gente sempre marca reunião presencial, ou então a gente grava lá com elas. Então a gente cria essa conexão. A parte ruim é essa parte da comparação de mercado, que como elas consomem muito desse tipo de conteúdo, elas abrem o Instagram ali de várias doutoras aparecendo pra elas. Então rola essa comparação, mas na parte de conexão e tudo mais, a gente gosta muito, né? Sim. É a parte que a gente mais gosta. Com certeza. E aí eu tô aqui porque eu queria que vocês compartilhassem os cases de sucesso de vocês, que a doutora Alessandra e a doutora Mari, é isso? Como é que foi todo o processo, né, nessa criação delas duas, e por que foi tão marcante? Pode começar. Eu acho que a doutora Alessandra, a gente chama ela até de doutora Lê, que é um case muito legal que a gente gosta de mencionar, porque assim, ela tinha uma clínica em Araraquara, né, ela tinha os clientes dela lá e tudo mais. Só que ela se casou com o marido que mora aqui em Santos, então assim, a vida dela mudou completamente, ela veio morar em Santos e ela começou do zero, literalmente, ela não tinha amigas aqui em Santos, Nossa. não tinha família, então assim, nem a questão da indicação, que é um dos primeiros pontos para você ter cliente, ela não tinha. Então foi tudo meio que uma reestruturação, por mais que ela já tinha caso, já tinha os pacientes dela lá em Araraquara, aqui em Santos ela não tinha nada. E aí ela encontrou a gente por um milagre que ela fala na vida dela. E aí a gente começou a trabalhar juntas. Ela também é muito, muito esforçada. Ela participa de reuniões de mulheres para criar mais conexões aqui em Santos e tudo mais. E hoje a clínica aqui em Santos, graças a Deus, roda muito bem. Ela tem pacientes fiéis mesmo, então foi isso, a gente construiu o posicionamento dela aqui em Santos, através de conteúdo, começamos a rodar tráfego pago também para nichar mais, para aqui para Santos, tudo mais, mas foi uma construção e hoje ela tá muito bem, graças a Deus. O da doutora Mari, eu sempre cito porque pra gente é muito bom quando a pessoa já trabalhou com equipes de marketing e vem meio traumatizada e com a gente ela se identifica. Então, a doutora Lê também foi assim, ela tinha já trabalhado com várias equipes de marketing, mas não se identificava. E a doutora Mari, ela veio meio traumatizada até. Quando a gente marcou de gravar, que a gente faz a gravação mensal, né? Ela, ai, meninas, como vai ser, né? Ela ficou perguntando, o que eu tenho que fazer? Porque das últimas vezes com as outras equipes, não tinha fluído tão bem.
E aí, quando ela começou a trabalhar com a gente, o fato dela ter notado ela no primeira gravação, ela mandou um feedback já pra gente. Meninas, como foi bom. Nossa, eu nem sabia que podia ser leve, assim. Então, pra gente, é uma coisa muito boa. Porque mostra que a gente tá ali no caminho certo. E essa parte de gravação e tudo mais, a maioria das doutoras tem muita objeção, né? E aí, a gente tenta criar um clima ali pra ficar tudo bem tranquilo. Não, gente, eu adorei, de verdade. E é muito bom ouvir... Saber realmente, sabe, esses cases de sucesso. E eu vi, assim, vindo de vocês mesmo, dá pra ver que é... Sabe, que foi, assim, uma emoção mesmo. E que o que vocês fazem, vocês gostam. Bom, a gente agora irá fazer um jogo, tá bom? Um jogo, é quase um jogo da discórdia que eu vou causar aqui. Olha que horror, gente. Não, mas ó, vai ser legal. O que é? Quem faz o quê? Eu vou falar uma frase pras meninas, e aí elas vão falar quem faz o quê, tá bom? Pode ser que eu pergunte o porquê ou não, tá? Bom, vocês vão ver que tem frases aqui que já tá respondida ao longo do podcast, a gente já descobriu juntos, tá bom? Bora, aquele momento agora que o videomaker vai ficar trocando de câmera. Gosto, dá trabalho pro videomaker nessa hora e pro editor. Bora, hein? Aqui, ó. Quem é mais perfeccionista na hora de montar um roteiro? A Bruna. Já sabemos, né? O roteiro, sim. É. Quem demora mais para aprovar um post? Eu acho que é você. Sério? Que demora mais pra eu acho provar. que Eu acho que sim. Pode Olha lá, ser. causando uma Não, mas, discórdia entre eu acho elas. que Vão sim. sair daqui Concordo. como? Abaladas. Quem tem mais ideias diferentes, mirabolantes, assim, pra criação de conteúdo? Abriu. Sim. Por quê? O que tu inventa, assim? Do nada vem um negócio e tu vamos. É porque, não sei, é uma coisa meio instinto. A gente tá aqui, eu vi uma caneca e falo, nossa, se a gente fizer uma caneca... Nós às vezes temos é tão... tipos diferentes de criatividade, né? A Bru, ela é muito criativa no geral. Eu pego uma ideia e sei adaptar pro Entendi. nicho, totalmente diferente. Eu não consigo. Não consigo ver algo que tá pronto e falar assim, a gente pode adaptar isso pra... Não consigo. Ou eu crio do zero, ou eu crio. Não, tá certo, tá certo. Quem é mais direta com as clientes? Eu. Eu acho que é eu também. Tu já é mais... Eu acho que sou eu. Sim. Eu gosto. Ó, em caso de planilha de organização, quem cuida? Eu faço. Eu ia falar você. E quem foge? Eu não fujo, mas assim... Bru, faça, por favor. Ai, adorei. Ó, quem ama um feed organizado, esteticamente bonito? Quem ama mais um assim? As duas. duas. As duas, né? Até porque eu fiz stalkear as doutoras, que vocês já postaram, e realmente, gente, os feeds são lindos. Padrão. Não, vocês arrasam de verdade mesmo. Ó, quem é mais crítica com os vídeos? Você. É. Ajuda. É que tu tá mais ali nessa parte, né? Quem fala mais nas reuniões com as doutoras? Ajuda. Eu quase não respiro. Ela fala, não para. Eu falo, Ju, respira pra eu entrar também. Não, vou pular esse. Nossa, esse aqui é... Olha que provocativo. Quem provavelmente estaria fazendo harmonização se não estivesse trabalhando com isso? A Ju. A Bru demorou até pra fazer. mesmo? Eu tinha medo, né? Aí agora eu peguei confiança, falei, não, vamos lá injetar coisas na Mas cara. amor, toda fabricada. Toda fabricada. Se eu mexi aqui... Ai, não fala isso. Pegar as fotos antigas aqui, não vamos entrar nesse questão. Adorei, gente. Finalizamos nosso jogo. Foi tranquilo. Eu quis causar uma discórdia, né? Mas foi tranquilo. Ó, estamos chegando ao fim do nosso episódio. Juro, já. Passa muito rápido. Mas aí, antes da gente ir para as duas perguntinhas finais, olha para a câmera de vocês e fala o Instagram para ir seguir. Se quiser procurar vocês, as doutoras que estão assistindo a gente, como é que faz? Pode falar, nega. Bom, nosso Instagram profissional é Juntas Doutoras do Marketing. E eu tenho o meu pessoal, que é Bruna do Digital. E o meu pessoal é Júlia do Online. É isso aí, só entrar lá. Tem link de WhatsApp, consegue conversar com vocês e tudo.
Eu adorei o @doutoras do marketing. Gente, Ó, e não foi uma ideia nossa, eu vou tirar esse mérito nosso, que foi uma doutora nossa. Ela falou, gente, vocês são incríveis, vocês realmente são as doutoras do marketing, porque Olha! não é A gente nome. colocou. E aí a gente falou, gente, verdade? não, vocês arrasaram. Arrasaram, eu adorei. E aí é só chamar lá, conversar com vocês, de plano, pra se conhecer, reunião, tudo. Sim. Isso, é só clicar no link da bio, que a gente geralmente agenda uma reunião e explica tudo direitinho. Adorei. Isso aí, então vão lá seguir as meninas, tá bom? Antes de eu continuar o podcast, aproveita também, ó, já vai conhecer a Fitofórmula, nossa principal patrocinadora. Não tá aparecendo aqui no telão, mas já aparece quando tiver na câmera aberta. A Fitofórmula fabrica fórmulas magistrais chinesas da medicina tradicional chinesa. Sabe a acupuntura? Eu tenho certeza que você conhece. Tem a acupuntura e tem também as fórmulas chinesas, para sua saúde e bem-estar. Quer conhecer mais? O QR Code já tá aparecendo aí na tela ou entra no fitoformulanatural.com.br. Tem gota, tem cápsula, tem gotas, tem chá infantil, tem o chá pet, tem os produtos de skincare, tá? Ó, as cápsulas, as fórmulas, você precisa entrar em contato com o prescritor antes de comprar, tá bom? Então, guia naturalsaude.com.br, o QR Code está aparecendo aí. Você encontra vários doutores de várias regiões do Brasil. Não tem perto da sua casa, não tem problema que tem vários que atendem de forma online, tá bom? E aí, os produtos de skincare, você pode entrar no site da Fito e garantir os seus, tá bom? Com as fórmulas, é maravilhoso, gente, é com as ervas. Eu uso, eu amo protetor solar, então assim, vale a pena, a gente não pode sair sem protetor, então entra aí, conhece os produtos de skincare e também conhece as fórmulas, tá bom? Nosso último patrocinador, como eu prometi pra vocês que eu falei que eu ia falar, é a Tauri Marketing junto com o Espaço Tauri. O Espaço Tauri é o espaço da Tauri Marketing, esse espaço maravilhoso onde a gente está gravando o nosso podcast. E aí você consegue gravar seu podcast, transmitir ele ao vivo, transmitir o seu evento ao vivo. Aqui cabem 120 pessoas e tem outros formatos também, então você consegue realizar o seu evento, transmitir ele ao vivo, consegue gravar a sua aula, gravar o seu curso, tá bom? E a novidade é que agora você consegue fazer um cinema aqui no Espaço Tauri, então vale a pena conferir, entra aí no QR Code que tá aparecendo. Se o QR Code não estiver funcionando, porque o site tá passando por atualizações, você entra aqui embaixo na nossa descrição, que tem o site completo, o site certinho, para você acessar, tá bom? Já a Tauri Marketing tá aparecendo o QR Code aí também. Se não estiver funcionando, entra aí na descrição. E na Tauri Marketing, a agência de marketing que você precisava para você alavancar o seu sucesso no digital. Como eu já dei um spoiler, já conversei com as meninas sobre, mas vou falar. Tem social media, editor de vídeo, editor de foto, designer, tráfego pago, videomaker, fotógrafo, gente, tem tudo, entendeu? Então entra aí no QR Code, eu acesso o link que tá aqui na nossa descrição e aí você também consegue conversar com o atendimento publicitário do espaço e da agência, tá bom? Meninas, pra gente encerrar de vez, primeiro conselho pra quem quer entrar nessa área, no caso, no marketing, o que vocês falariam? No marketing, eu falaria pra nichar. Nichar. Nichar um público. Não precisa querer fazer tudo. Porque tem muita gente... Tudo bem fazer tudo também. Mas tem muita gente que fica meio perdida no meio do nicho. Sim. E a gente se encontrou quando a gente nichou. Então eu daria essa dica, porque você se torna especialista em algo. Entendi. Muito bom, muito bom. E eu acho também que nunca parar de estudar. O marketing, ele é tem muita gente que fica, porque o algoritmo tá mudando, fica concentrado no algoritmo e tal. Mas eu diria pra focar em estudar em pessoas. Se você entende de pessoas, você vai conseguir fazer um bom marketing. Então, é a dica que eu daria. E arrasou. Todo profissional que dá dica fala pra todo mundo estudar, tá vendo? Mais 2 profissionais vieram aqui, deram a dica de estudar. Então a gente tem que estudar. Bom, e conselhos que vocês dariam pras doutoras que não sabem se contratam ou não? E aí? Que não sabe se contratar. Se contrata, ou se a pessoa tá lá em outro lugar, de repente quer a agência mais pertinho. E aí, o que vocês falariam?
Eu acho que assim, uma dor de todas as doutoras é tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Então, você que é doutora, você é especialista em harmonização facial. Então, seja especialista em harmonização facial. Quando a gente tenta abraçar o mundo e aí a gente tenta cuidar de marketing, cuidar de venda sozinho, cuidar da harmonização, a gente não é assertivo em nada. A gente atinge ali, atira para todos os lados e não é assertivo. Então, quando a doutora ela decide entregar nas mãos de alguém igual nós que estudamos muito para isso, quando elas tiram esse braço assim, estendem, né, o braço pra gente, elas podem ver que vai ser mais assertivo, elas vão conseguir atingir ali o público certo, elas vão ter mais tempo para poder estudar técnicas novas para aprimorar os resultados dela. Então eu acho que não tentar abraçar o mundo, saber designar cada etapa ali do processo para uma pessoa. E eu acho que, assim, um grande medo que elas têm é de delegar. De falar assim, mas será que elas vão conseguir entregar o que realmente eu sou? E, gente, é só entrar no perfil das nossas doutoras que vocês vão ver. Tem, no nosso perfil também tem muito depoimento das nossas doutoras falando exatamente isso. Que a gente tem uma reunião antes de iniciar com elas e todas as gravações a gente tá presencialmente para justamente a gente ter essa conexão tão forte de conhecer elas no mais íntimo. Entendeu? Então a gente sabe o que tá acontecendo com a filha da doutora Andresa, a gente sabe o que tá acontecendo com o marido da doutora Lê, porque a gente realmente conhece elas. E a partir do momento que a gente conhece elas, que a gente entende os sentimentos e tudo mais, a gente consegue passar tudo isso no perfil. Então esse medo de delegar não precisa ter. Não precisa ter. E até porque se elas olharem as grandes doutoras que elas admiram, elas vão ver que todas as doutoras que fazem realmente sucesso tem uma equipe por trás, não é só elas. Então é isso que a Ju falou. Tem que confiar, delegar, que vai dar tudo certo. Exatamente, gente, é aquele ditado. Delega, delega e delega. Pelo amor de Deus, senão fica maluco. Ou você é doutor, especialista em harmonização facial, ou você vai ficar querendo fazer marketing, gente. Não dá pra fazer tudo. Tudo com vocês. Agora, pra encerrar de vez, aquela pergunta difícil. Como é que vocês visualizam o futuro da agência de vocês e também do marketing na área da saúde? Nossa agência, ela tá crescendo, graças a Deus. Falando aqui em questão de 5 anos, que é logo ali, eu acho que a gente vai estar muito bem. É o que a gente espera, a gente trabalha muito para isso. E pro marketing, no geral, focado na harmonização facial, eu acho que ainda é muito pequena essa área de marketing, especialistas em harmonização facial, mas eu acho que está crescendo. As pessoas estão entendendo que a harmonização é diferente de tudo e estão abrindo esse olhar mais para o marketing estético. Então, acho que futuramente vai ter mais crescimento. E eu acho que a diferenciação no marketing estético é o que vai sobressair. Porque hoje a gente vê muita gente fazendo mais do mesmo, conteúdos iguais, e é isso justamente que a Bru falou, que a gente tenta captar a essência das doutoras, porque a diferenciação ela é tudo, em qualquer nicho. Eu acho que o grande destaque no marketing vai ser essa parte de diferenciação. Doutoras que quebram ali padrões, que não tem medo de se posicionar em algum assunto polêmico que seja. E eu vejo que isso será o futuro. Arrasaram. Olha, adorei ter vocês duas aqui. Acho que a gente falou de um assunto muito legal, marketing. Mas num nicho ali muito legal da harmonização facial. Normalmente não sou eu que falo de marketing no Tauricast, tá? É o outro host, mas falei, eu vou ter que falar, gente. Eu vou ter que falar. Porque eu adorei o nicho que vocês trouxeram, que é a harmonização facial. Olha pra câmera de vocês de novo. Fala o Instagram pra quem quiser procurar, seguir vocês e quiser acompanhar. O arroba da nossa agência é @doutoras do marketing. O meu pessoal, @Julia do online. E o da Bru, @Bruna do digital. Quer entrar em contato, chama no direct, clica no link da bio, tá tudo lá, certinho. Tudo certinho, só clicar no link da bio. Meninas, muito obrigado, viu, por terem vindo no podcast, adorei, viu? A gente que agradece o convite, né? Obrigada pela oportunidade. Não, foi muito bom. Pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do nosso queridíssimo Tauricast. Segue as meninas, aproveita, já tá aparecendo o meu aí também, segue aí, @VitorLeos em todas as redes sociais, tá? É claro. Segue também o Tauricast nas redes sociais. Se você for no TikTok, a gente tem cortes menores dos nossos episódios e também do Ctrl T. Então,
tem corte de episódio novo, episódio antigo. É bem legal de acompanhar o Tauricast lá no TikTok, tá? Se você tá acompanhando a gente aqui no YouTube, não se esquece de se inscrever, curtir o episódio das meninas, pode deixar um comentário que depois a gente manda pra elas e elas vêm responder. E se inscreve e ativa as notificações. Ó, aqui no YouTube tem cortes também maiores dos episódios. Então, por exemplo, o episódio das meninas saiu quarta, quinta, sexta, segunda e terça. Tem cortes do episódio dela, tá bom? Não quis assistir tudo, ou não deu pra assistir tudo, tem como assistir alguns cortes específicos. Vale lembrar também que aqui no YouTube, todo sábado, sai o Ctrl T. É o nosso programa de cultura pop dentro aqui do canal do Tauricast, apresentado por mim e pelo Rafael. A gente fala de tudo que tá acontecendo nas redes sociais e também, às vezes, traz alguns tier lists pra gente comentar junto e criar rankings juntos com vocês. Tá bom? Se você tá nas plataformas digitais, que legal ter você aqui, você consegue também seguir a gente e deixar um comentário. Segue todos os patrocinadores, quer conhecer mais, tá tudo aqui na descrição. Meninas, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo aqui no Tauricast. Foi muito bom. Um episódio maravilhoso. Eu tenho certeza que quem quer entrar nessa área ou tá ali no comecinho, precisava desse episódio. E foi muito bom. Muito obrigado mesmo. Obrigada. A gente agradece. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.